Olá pessoal, como vai todo mundo? Nós hoje vamos iniciar módulo novo, que é o módulo sobre departamento pessoal, né? Nós vamos iniciar um módulo sobre departamento pessoal e a primeira coisa que nós vamos fazer sobre departamento pessoal é estudar introdução ao departamento pessoal. Vejamos então, né? O que o departamento pessoal estuda? O departamento pessoal estuda aquilo que é chamado de relação de emprego. E relação de emprego é aquela relação onde de um lado nós temos o empregado, do outro lado nós temos o empregador. Quem é empregador? Olha só o que eu escrevi aqui. Empregador é aquele que emprega. É a pessoa jurídica ou pessoa natural, pessoa física, que por efeito de um contrato de trabalho utiliza o serviço de outra pessoa. Então, empregador é aquele que emprega, é aquele que fornece o trabalho, é aquele que fornece o emprego. E em conta disso ele paga para aquele que trabalha. Esse é o empregador. E empregado? Empregado é aquele que exerce o emprego ou função, é o funcionário. Então empregado é a pessoa que trabalha. O departamento pessoal tem por objetivo, analisar essa relação de emprego. Então o departamento pessoal estuda a relação que existe entre empregado e empregador. Quais são as características que fazem de alguém empregado? Quais são as características que fazem de alguém empregado? Quais são as características que fazem de alguém empregador? Para você memorizar, eu coloquei aqui do canto esquerdo, em vermelho, uma sigla de baixo para cima. Você vê assim, SHOP. O que faz de alguém empregado são 5 características: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Para você memorizar, você vai lembrar então de SHOP. Primeira característica que faz de alguém empregado é a subordinação. O que é a subordinação? Subordinação é o fato de que o empregado ele vai receber ordens vindas do seu empregador e terá que cumprir com as ordens que ele recebeu. Isso é a característica que fala sobre a subordinação. Subordinação indica que o empregado ele receberá ordens vindas do seu empregador e terá que cumpri-las. A exceção a essa característica, a subordinação, é se a ordem vinda do empregador for uma ordem ilegal. Sendo uma ordem ilegal, aí o empregado pode deixar de cumprir. Do contrário, sendo a ordem legal, o empregado terá que cumprir porque ele está na condição de subordinado. A segunda característica, é a habitualidade. A habitualidade é a qualidade de ser habitual. Está ligada à quantidade de dias que a pessoa trabalha por semana para que ela possa ser considerada empregada. Muito bem, A regra qual é? Basta que a pessoa trabalhe uma vez na semana para que ela seja considerada empregada. Então, se a pessoa trabalha uma vez na semana, ela já é empregada. Essa é a regra, desde que ela trabalhe de forma habitual. Habitual significa dizer que a pessoa vai trabalhar mesmo dia e mesma hora. Essa é a regra. A exceção é exclusivo para as pessoas que trabalham como empregadas domésticas. No caso, o empregado doméstico, para que seja considerado empregado, ele tem que trabalhar 3 vezes na semana. Se trabalhar 1 ou 2 dias, ele é diarista, mas se trabalhar 3 vezes na semana, a pessoa é empregado. É a única exceção. A regra é que basta que a pessoa trabalhe uma vez na semana. A exceção é que a pessoa precisa trabalhar 3 vezes na semana. A terceira característica chama-se onerosidade. Está aqui, Onerosidade. Onerosidade é a característica, a qualidade de ser oneroso, indica pagamento. Todo aquele que trabalha e recebe um pagamento, ele desempenha uma atividade onerosa. Então, onerosidade é a terceira característica. Pessoalidade, quarta característica, qualidade de ser pessoal. A pessoalidade indica que somente a pessoa que foi contratada, apenas ela é quem pode trabalhar. Eu, por exemplo, não posso mandar uma outra pessoa trabalhar no meu lugar. Quem foi contratado foi eu, somente eu é quem posso trabalhar. E a quinta e última característica é pessoa física. Só pode ser empregado
aquela pessoa que for física. Pessoa jurídica jamais poderá ser empregado. Então, são 5 características que fazem de alguém empregado: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. E empregador? Número 1, empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Por exemplo, no caso do empregador doméstico, o empregador doméstico é uma pessoa física. E também pode ser empregador pessoa jurídica. Exemplo, as empresas. As empresas são empregadores pessoa jurídica. Então, empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Empregado, apenas pessoa física. Segunda característica que faz de alguém empregador: alteridade. Alteridade significa que o empregador assume o risco. Que risco? Assume o risco da atividade econômica. A atividade econômica, ela tem por risco, tem um risco, e esse risco pertence ao empregador. Diversos riscos, A empresa pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, o risco pelo erro é do empregador. O empregador jamais pode falar assim para o empregado: não vou te pagar salário esse mês porque a empresa virou no prejuízo. Não pode fazer isso, porque o risco do negócio pertence ao empregador, não ao empregado. E a terceira característica do empregador é que o empregador possui 3 poderes: poder diretivo, poder disciplinar e poder de fiscalização. Poder diretivo é o poder de dirigir a atividade econômica. O empregador ele tem o poder de dizer o que, quando, por que, onde, quem vai fazer qualquer coisa dentro da empresa. Porque ele possui o poder de direção, poder diretivo, poder de dirigir a atividade econômica. Isso é chamado poder diretivo. Poder disciplinar: o empregador pode disciplinar os seus empregados, sempre e unicamente uma disciplina administrativa. Podendo ser aí, uma disciplina administrativa podendo ser advertência, verbal ou por escrito, suspensão e até mesmo em casos graves, dispensa por justa causa. Essas são as 3 hipóteses de disciplina que o empregador pode valer-se. Advertência verbal por escrito, suspensão e, se for grave, quanto mais grave for, poderá até valer-se de dispensa por justa causa. O terceiro poder que o empregador possui é o poder de fiscalização. O poder de fiscalização indica que o empregador ele não só pode, mas deve fiscalizar o trabalho realizado pelos seus empregados. O poder de fiscalização possui um limite. O limite do poder de fiscalização está na intimidade, na particularidade do empregado. Por exemplo, a empresa pode colocar câmeras de vigilância para poder fiscalizar os empregados? Pode, mas não pode colocar essas câmeras de vigilância dentro do banheiro ou dentro do vestiário, porque aí vai ferir a intimidade e a particularidade e a privacidade do empregado. Então, o empregador pode valer-se do poder de fiscalização, mas o poder de fiscalização não é absoluto. O poder de fiscalização está limitado pela intimidade, pela privacidade, pela particularidade dos empregados. Essas são as características que fazem de alguém empregado e características que fazem de alguém empregador. E isso é a base para o estudo do departamento pessoal. O departamento pessoal estuda empregado e empregador e as consequências do seu relacionamento. Empregado e empregador segundo a CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas e ela fala sobre empregado e empregador. No seu artigo 2º diz assim, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. É a letra da lei daquilo que nós já falamos. O empregador ele assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, ou seja, paga, dirige a prestação de serviço. Isso é o que a CLT fala sobre o empregador. E sobre o empregado está no artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, não eventualidade, é o mesmo que habitualidade.
presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante o salário. É o que a CLT, né, assim como a CLT, classifica empregado e empregador. Né? No slide anterior eu fui mais detalhado sobre essa informação, mas o que vocês estão vendo aí é o que a letra da lei fala sobre isso. Quais são os tipos de empregado e empregador? Do lado esquerdo, vocês vão observar aí que é considerado empregador. Né? Os tipos são empregador urbano, temporário. Está temporário duas vezes, depois eu vou corrigir. Né? Urbano, temporário, rural e doméstico. Deixa eu corrigir aqui logo. Urbano, rural, temporário e doméstico. Voltando aqui. E o empregado urbano, rural, temporário, doméstico, artístico e terceirizado. Vamos entender cada um deles, começando pelo rural. O que é empregado rural? Empregado rural é a pessoa física contratada para desenvolver uma atividade ligada à lavoura ou pecuária. Então, empregado rural é considerado empregado rural a pessoa que desenvolve uma atividade ligada à lavoura ou à pecuária. Eu coloquei aí, né? Lavoura igual a agricultura e pecuária, criação de animais. É muito comum haver um erro nesse aspecto aqui. Muita gente diz que empregado rural é aquele que trabalha no campo e empregado urbano é o que trabalha na cidade. Essa afirmação está muito, mas muito equivocada. Porque uma atividade, o empregado rural ou urbano não é definido pelo lugar onde a pessoa trabalha, mas sim pelo tipo de atividade que ela desenvolve. É considerado empregado rural aquele que trabalha com lavoura ou pecuária. Lavoura, agricultura, plantação de qualquer coisa, e pecuária, criação de animais, não importa o animal. Desenvolver uma atividade ligada à lavoura ou desenvolver uma atividade ligada à pecuária, né? A atividade é uma atividade rural e aquele que desenvolve essa atividade, que trabalha, é empregado rural. Seguindo. E empregado urbano? É a pessoa física maior de 14 anos de idade contratada para desenvolver qualquer tipo de atividade que não esteja ligada à lavoura ou à pecuária. Então, é considerado atividade urbana e empregado urbano qualquer atividade que não seja lavoura ou pecuária. Porque se for lavoura ou pecuária, a atividade é uma atividade rural. Né? Não sendo lavoura, não sendo pecuária, a atividade é uma atividade urbana. Agora, qual é a idade que alguém pode trabalhar, né, como empregado urbano? A partir dos 14 anos de idade, a pessoa já pode trabalhar. Dos 14 aos 16 anos, a pessoa pode trabalhar exclusivamente como menor ou jovem aprendiz. Então, dos 14 aos 16 anos, exclusivamente como menor ou jovem aprendiz. Dos 16 anos até os 24 anos, a pessoa pode trabalhar como jovem aprendiz ou não. E acima dos 24 anos, não pode mais trabalhar como jovem aprendiz. Esse, então, são em relação às idades do empregado urbano. Eu coloquei alguns exemplos aí, tá? Mas são só alguns exemplos. Né? Motorista, recepcionista, vendedores, professores, industriários, comerciários. Né? Coloquei apenas alguns exemplos de atividades consideradas urbanas. Mas lembre-se, atividade urbana é toda aquela atividade que não está ligada à lavoura ou à pecuária. Vamos então falar agora sobre empregado temporário. Empregado temporário é a pessoa física contratada por empresa de trabalho temporário para a prestação de serviço destinado a atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de tarefas de outras empresas. Então, o que é empregado temporário? É aquele empregado que tem muito no final de ano, né, conforme ocorre um aumento de demanda. Então, algumas empresas, principalmente no comércio, contratam temporários. Ou é possível contratar um temporário para substituir mão de obra regular. De repente, um empregado ele vai ficar de férias, né, ou vai ficar de licença-doença por alguma razão, de auxílio-doença por alguma razão, e para substituir
transitoriamente, né, esse empregado, contrata-se um temporário. Então, temporário é um empregado que é contratado em razão do aumento de demanda, né, aumento extraordinário de tarefas, aí precisa de um temporário para poder cobrir, ou para substituir mão de obra regular. Mas o que eu quero destacar aqui, eu até coloquei em características, a seguinte frase: só é considerado empregado temporário aquele que trabalhar no máximo 90 dias. Então, só é possível contratar um temporário desde que a pessoa trabalhe durante 90 dias. Ultrapassando os 90 dias, a pessoa não é mais não é mais empregado temporário, já é um empregado efetivo. Né? Tem alguma diferença? O empregado temporário tem os mesmos direitos do empregado efetivo. A questão é o tempo. O empregado temporário tem os direitos limitados a 90 dias. Então, por exemplo, o empregado que é mandado embora com 90 dias de trabalho, o empregado que é mandado embora com 10 anos de trabalho, vão receber as mesmas coisas? Claro, os direitos são os mesmos, mas os valores são diferentes. Os valores eles aumentam conforme o tempo que a pessoa trabalha. Ok? Lembrando aqui, só é considerado empregado temporário aquele que trabalhar no máximo 90 dias. Seguindo. Empregado doméstico é a pessoa física maior de 18 anos, contratada para trabalhar em casa ou residência de pessoa ou família, desenvolvendo uma atividade sem fins lucrativos, ou seja, sem que tenha natureza comercial. Então, as principais características, né? Só pode ser empregado doméstico maior de idade, 18 anos ou mais. Então, a pessoa tem 16, 17, 14, 15 anos, não pode ser empregado doméstico. A lei complementar número 150, que eu coloco ali embaixo, né? Regulado pela lei, está aqui, ó. Aqui embaixo eu coloco, ó, regulado pela lei complementar número 150 de 2015, proíbe que menor de idade trabalhe como empregado doméstico. Então, só pode ser empregado doméstico pessoa que tem 18 anos ou mais. Essa pessoa vai trabalhar na casa ou residência de pessoa ou família, trabalha no lar, né, dessa pessoa, e desenvolve uma atividade não comercial. Ou seja, a atividade desenvolvida é uma atividade sem fins lucrativos. Ou seja, não é uma atividade comercial. Não existe empregado doméstico trabalhando em restaurante, em bar, em casa lotérica. Não existe. Empregado doméstico trabalha apenas na casa ou residência de pessoa ou família. Ou seja, no âmbito familiar. Né? Empregado doméstico trabalha no lar da pessoa ou família. Uma característica importante aqui é essa questão de que é uma atividade não comercial. Exerce sem fins lucrativos. Alguns exemplos de empregados domésticos nós podemos citar, por exemplo, a camareira, o copeiro, a governanta, o cuidador de piscina, o jardineiro, o cuidador de cães, o motorista, o chofer, né, motorista particular. Esses são exemplos de empregados domésticos. Vamos seguir. Empregado artístico é a pessoa física que desenvolve qualquer atividade artística, tais como cantor, atriz, ator, apresentador, artista de circo, teatro man-baby, teatro itinerante, parque itinerante, companhias teatrais. E o que eu quero destacar aqui é que o empregado artístico é o único empregado em que menor de idade pode trabalhar, menor de 14 anos pode trabalhar. Né? Eu coloquei aí como característica, é possível que menor de idade trabalhe desde que haja autorização do juiz da vara da infância e da juventude. Esse menor de idade aqui é menor de 14 anos de idade. É possível que uma pessoa, né, uma criança de 4, 5, 6 anos, 10 anos, possa trabalhar apenas se o trabalho for artístico. Pintor, né, artista de circo, teatro man-baby, teatro itinerante, parque itinerante, companhias teatrais, né? Mas eu coloquei ali uma observação importante, né? Desde que haja autorização do juiz da vara da infância e da juventude. Precisa ter autorização do judiciário. E nessa autorização, né, os pais e o empregador precisam garantir duas coisas: que o trabalho não vai atrapalhar
o desenvolvimento psicossocial dessa criança, né? E que o trabalho não vai atrapalhar o desenvolvimento escolar da criança. Porque se atrapalhar o desenvolvimento psicossocial ou se atrapalhar o desenvolvimento escolar, a autorização dada pelo juiz ela é retirada. Isso no caso do menor de 14 anos de idade, né? É o único empregado que pode trabalhar sendo menor de 14 anos de idade. Ok? Seguindo. Empregado terceirizado. Em regra, a relação de serviço, a relação de emprego, ela é uma relação bilateral. De um lado tem o empregado e do outro lado tem o empregador. A exceção a essa regra é o empregado terceirizado. Conforme vocês podem ver aqui, né, o empregado terceirizado, né, ele pertence, né, pertence a uma empresa chamada intermediadora, empresa prestadora de mão de obra, mas que presta serviço ao tomador de serviço. Então, o tomador de serviço contrata uma empresa prestadora de serviço, uma intermediadora de mão de obra, que contrata um empregado terceirizado que vai trabalhar nas dependências do tomador de serviço. Esse empregado aqui, ele é empregado da empresa prestadora de serviço. Essa outra imagem aqui talvez fique mais fácil para vocês verem, né? Então, o empregado terceirizado, por exemplo, no supermercado, ele é funcionário da empresa prestadora de serviço. O vínculo de emprego dele é com a empresa prestadora de serviço. Entre o supermercado e a empresa terceirizada, tem um contrato entre eles. Um contrato de que o supermercado vai pagar um valor para a empresa terceirizada e que a empresa terceirizada vai fornecer mão de obra. Mas o empregado, ele é empregado da empresa terceirizada e não da empresa tomadora de serviço. Então, como nós temos aqui 3 atores na relação de emprego, nós temos então aquilo que é falado de empregado terceirizado, né? Porque tem um triângulo aqui, né? Imaginariamente nós temos um triângulo aqui, nós temos 3 atores, por isso terceirização do trabalho. Quais são os principais direitos, né, informações que precisa falar aqui sobre a lei de terceirização, né? As empresas podem terceirizar sua atividade principal, inclusive na administração pública. São informações importantes aí sobre a nova lei de terceirização do ano passado. É permitido contratar trabalhadores temporários para a realização de qualquer atividade. Então, é possível ter um trabalhador terceirizado temporário. Ele pode ser temporário e terceirizado. Em ações trabalhistas, a empresa terceirizada e a empresa tomadora respondem na justiça. Então, caso não pague, tanto o prestador de serviço como o tomador de serviço respondem em juízo. A duração do trabalho temporário passa de 90 para 180 dias, consecutivos ou não, prorrogáveis por mais 90 dias. No caso aqui da terceirização. Empresas de prestação de serviço a terceiros só poderão funcionar desde que tenham capital social compatível com o número de empregados. É a questão mais contábil aqui. Mas essas são algumas características importantes sobre a lei de terceirização. Eu vou deixar esse material com vocês, né? Como de costume, eu vou gravar essa aula, vocês vão poder ter acesso à aula, mas o material, né, em PDF também vai ficar para vocês poderem ter esse conteúdo na mão. Ok? Seguindo. Eu agora vou falar sobre o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo não é empregado. Olha o que eu digo. O trabalhador autônomo é um trabalhador independente que presta serviço sem qualquer subordinação. Ou se não há subordinação, ele não é empregado. É o trabalhador que, por sua conta e risco, presta serviço de forma pessoal e direta. Eu coloquei ali, por exemplo, o contador e o advogado como trabalhadores autônomos, mas tem outros, né? Tem o taxista, tem o camelô, né? Muitos deles trabalham de forma autônoma. É claro que tem motoristas de táxi que trabalham numa empresa, mas muitos deles são autônomos, são exemplos de trabalhadores autônomos. E trabalhador eventual, para fecharmos a aula, é aquele que presta serviço a uma determinada empresa em caráter transitório. O trabalhador eventual é uma pessoa física contratada apenas para trabalhar numa certa ocasião específica.
A característica principal é a não essencialidade da tarefa. Por exemplo, né, imagine que o banco lá contrata uma pessoa para poder mexer na sua parte elétrica, né, para consertar um encanamento. Essa pessoa não é bancária, não é empregado do banco. Ela foi contratada para poder realizar uma tarefa específica, né, numa situação específica, né, e a principal característica é que não é essencial o seu trabalho para que o banco venha a funcionar. Essas então são as características do trabalhador eventual. Observe que o trabalhador autônomo e o trabalhador eventual não são empregados. Eles são trabalhadores porque estão trabalhando, mas não são empregados. E por não serem empregados, eles não gozam das características dos direitos que o empregado possui. Na próxima aula eu vou falar sobre setores do departamento pessoal. Esse é o assunto que nós vamos desenvolver na próxima aula, setores do departamento pessoal. Na aula de introdução, nós ficamos por aqui. Lembrando a vocês que eu vou fornecer o PDF da aula de hoje. Então, todo esse conteúdo que eu falei hoje, eu vou fornecer para vocês. Nós hoje falamos sobre introdução ao departamento pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim aí no grupo da nossa turma que eu respondo. Ok? Um abração para todo mundo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.